Boa tarde, Namastraders. Há um tempo atrás, lá por maio, se eu não me engano, começo de junho, a gente fez uma live com o grupo do Telegram, o grupo Namastrade. E só que na época essa live não ficou gravada. E depois disso algumas pessoas novas foram entrando no grupo e talvez não tenham visto alguns conceitos que foram importantes. Bom, vamos começar do começo. Eu uso o site investing.com, é gratuito, para traçar os gráficos. Se você não sabe configurar o gráfico, depois que você abrir o Investing, você vai nessa Chart Properties, vai clicar aqui e você vai configurar como você quiser. Eu usei o fundo preto, tirei as linhas verticais, as linhas horizontais, fui deixando do jeito que eu quero. A escala, sempre uso uma escala logarítmica, dá uma ideia melhor. E o estilo das cores para escolher as cores do candle, como você acha que fica melhor. Tá? Esse detalhe você pode ir praticando e aprendendo e fazendo, e qualquer dúvida a gente pode ir tirando também. A primeira coisa que a gente falou no grupo foi sobre aprender a traçar linhas de tendência, de alta ou de baixa. Eu comecei falando nisso porque é um erro muito comum de quem está começando, todo novato, qualquer grupo de ações que você entrar, você vai ver os novatos dizendo o seguinte: ah, tal ação caiu, tá boa de comprar? Tal ação tá baixando, tá boa de comprar? E é justamente um paradigma errado, de que se está caindo é bom para comprar. Pode ser que ela tenha caído, bateu num fundo e chegou num ponto de comprar, mas com ela caindo, é um termo que eu sempre uso, não pegar uma faca caindo. Se alguém joga uma faca para o alto, o pior momento para pegar ela é quando ela está caindo. Você pode até ter a sorte de pegar pelo cabo, mas muitas vezes você vai pegar pela lâmina e vai se cortar. Então, se você pegar uma ação caindo, pode ser que ela esteja no caminho de uma queda enorme. Você não sabe até onde que ela vai cair. Certo? Então, importância de saber traçar uma linha de tendência é justamente para você não cair nesse paradigma. Que é o paradigma de caindo vou comprar. Certo? Então, vamos lá. Deixa eu apagar essas propagandas aqui do Invest, que é um lado ruim das coisas gratuitas, mas faz parte. Então aqui eu peguei a ação loja americana. Uma coisa muito importante também, olha esse menuzinho aqui e esse mais. Zoom in e zoom out. Né? Você diminuir para você ter uma visão mais ampla desta ação no longo do tempo. Aí você tem uma visão como é que os americanos falam, a big picture, o quadro maior. Então porque se você olhar só o momento, por exemplo, se você fizer isso aqui, ó, aumentar muito, você vai dizer, como é que está essa ação? Ah, ela está meio de lado. É uma ação ruim. Mas olha para trás. Ela já vem de uma subida desde março. Antes disso, ela teve outras subidas. Ela teve queda. Quando você faz o zoom in, zoom out, você enxerga essas coisas. Certo? Então, antes de tudo, aprenda a fazer isso aqui. Outra coisa muito importante no gráfico. Esse gráfico que eu estou olhando, ele é diário. Ou seja, cada um dessas barrinhas aqui chamadas de candles, que nada mais é do que velas em inglês, cada uma desses candles aqui, ele representa um dia inteiro de negociação. Certo? Se você vier aqui em cima, você vai ver que existe um dia, um mês e aqui embaixo uma semana. São os principais gráficos que a gente vai olhar. Dia, semana, mensal e horário, 60 minutos. Certo? Então depois eu vou entrar mais detalhes sobre swing trade, day trade e tal, mas por enquanto só saiba que existe isso. Então vamos para um dia. Nesse gráfico de um dia aqui, você pode observar que a ação está nesse determinado momento. Você não pode olhar, você tem que olhar todo o contexto. Olha, vamos olhar para trás aqui. A gente vai traçar uma linha. Clica aqui nesse risquinho aqui no canto. Depois de clicar nele, você bate aqui e puxa para o lado. Você vê que ela vinha numa ação, uma tendência de alta. Vamos dizer que você traçou quando não existia esse ponto aqui para frente. Você não existia essa parte aqui. Você traçou uma linha de tendência de alta aqui. Então essa linha de tendência de alta, que é uma linha que você traça tocando na parte de baixo dos candles, de preferência liga ao ponto 1, um ponto 3, desculpa, um ponto 2 no meio e um ponto 3 lá no final. Tá? É importante que tenha esse ponto no meio, para que você não faça isso aqui, ó. Isso aqui é uma linha de tendência de alta, mas cadê o toque no ponto do meio? Não tem toque nenhum aqui no meio. Então não fica uma linha bem configurada. Se você traçar mais para cá,
Ainda assim não tem um toque no meio, tá? O ideal então é que sempre ache um toque no meio. Tendo esse toque no meio, o que a gente descobre? Que essa ação vinha numa tendência de alta, bateu aqui nesse ponto, continuou, tentou bater de novo aqui, continuou, bateu e rompeu. Esse termo rompeu quer dizer que ele foi abaixo dessa linha. Rompeu, andou um pouquinho de lado, tentou voltar para dentro dessa linha, não conseguiu. Então essa é a linha de tendência de alta, certo? Aí, claro, você já vai considerar mais antigo, se ela rompeu, vamos tentar começar de um outro ponto aqui, ó. Pronto, uma nova linha de tendência de alta. Mesma coisa. Toque 1 na ponta, toque 2 mais para o meio, toque 3 no final, rompeu de novo e está lateralizado. Certo? Então a ação ela essa ação rompeu e lateralizou, como a gente estava falando. Lateralizar é andar de lado, é óbvio, né? Então isso aqui, assim você traça uma linha de tendência de alta. Você escolhe um ponto inicial, escolhe um ponto no meio, onde ela bata, e você tem uma linha de tendência de alta. Tá? Se você quiser considerar o longo prazo, essa é uma ação que ainda, mesmo que lateralizou, ela ainda está numa tendência inicial, principal, uma tendência principal de alta. Ela está subindo ainda. Certo? Mesmo, mas a linha de tendência você traça ela sempre batendo em 3 pontos. A linha de tendência de baixa, o LTB, é a mesma coisa, obviamente, só que o contrário. Aqui é uma linha, aqui foi uma queda muito grande, vamos achar um outro exemplo que fique melhor. Só um momento. Vamos encontrar aqui. Tem várias linhas de tendência de alta e de baixa. Então vamos lá, aqui uma linha de tendência de baixa. A diferença é que a linha de tendência de baixa você traça tocando no topo dos candles. Vou aumentar que fica melhor de ver. Então tá aqui, vou deixar ela mais grossa para enxergar melhor. Deixar ela branca e mais grossa para enxergar melhor. Então tá aqui uma linha de tendência de baixa, você toca no topo dos candles e vai marcando. Tá? Aqui continua uma linha de tendência de baixa até que em algum momento, num determinado momento, essa linha ela foi rompida, parou de cair e começou a andar de lado e depois subir. Tá? Mesma coisa. Então, basicamente, você não opera, a não ser que você vá operar vendido. Se você for fazer trade vendido, ok. Mas se você quer comprar esperando a ação subir, você nunca compra uma ação que está numa linha de tendência de baixa. Nunca. A probabilidade de você errar é muito grande. Certo? Então isso é a linha de tendência de baixa e a linha de tendência de alta. Derivado disso, vamos voltar lá para a ponta da compra aqui. Derivado disso, a gente tem os canais. Canal também é um conceito importante. Você vai pegar uma linha. Vamos lá, uma linha de tendência de... Vamos pegar aqui mais curta. Uma linha de tendência de alta, por exemplo. E outra linha que também na mesma tendência de alta, só que na parte superior. Cuidando para que as linhas fiquem paralelas, com a mesma ideia da linha de baixo. Que tem um toque em vários pontos, não num ponto só. Tá? Então o que você observa? Que a ação tocou embaixo, tentou romper em cima, não conseguiu, veio, tentou voltar, bateu em cima, não passou, bateu embaixo, não passou, bateu em cima, não passou, veio, bateu embaixo até que rompeu. Esses aqui são sinais importantes. Se a linha vem, bate uma, bate duas, na terceira que ela rompe, é sinal de alta e que ela vai mais. E se a linha vem aqui, vem andando e bate e desce, é sinal que ela vai descer mais. Então, canal de alta, canal de baixa, é um sinal para você acompanhar. Isso aqui possibilita trades. Por exemplo, eu observo que ela bateu uma vez, desceu, bateu outra, veio até aqui embaixo e começou a subir, eu posso comprar, imaginando que ela vai voltar a tocar aqui na parte superior. Outro tipo de canal importante é o canal de lateralização. A gente vê uma ação aqui da MRV, ela veio de uma baixa, aí ela caiu, subiu, desceu e começou a andar
lateralizado. A gente vem aqui, traça uma linha nos candles superiores, traça uma linha nos candles inferiores, onde está a maioria deles, e você vai ter um canal lateralizado. Tá? Aqui teve uma queda, depois retornou para o canal. Esse canal aqui é um canal difícil de operar. Você tem que ficar imaginando que, olha, mas olha quantas vezes ele bateu no fundo e voltou. Então, alguém com bastante experiência, observador, vai ver que daria para ter comprado aqui, vendido aqui, comprado aqui, vendido aqui, várias vezes, fez esse movimento. Até que em determinado momento, ele rompe. E romper esse canal depois de bastante tempo é um sinal de força. Então olha só o que ele faz depois que rompe esse canal aqui. Rompeu o retângulo e foi embora. Uma subida bem boa. Tá? Então a gente observa a lateralização esperando que ela rompa. Olha, ela poderia ter ido para baixo. Ela rompeu aqui, também foi. Quase se perdeu, mas conseguiu voltar. Então é importante saber a diferença de lateralização. Canal lateralização, canal de alta, canal de baixa. Certo? E como usar essas questões. Outro ponto importante é a formação de figuras. As figuras, como esse retângulo ou outras, elas são importantes para a tomada de decisão. Por exemplo, vamos aqui abrir algumas ações. Deixa eu ver aqui. Tupi. Não sei se é nessa, mas vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos aqui dar uma olhada. A gente vai apagando esses traços antigos aqui para a gente poder, de repente, tirar algum outro sinal. Uma das figuras bastante importantes é a bandeira. O que é uma bandeira? É quando uma ação ela tem uma alta, aí ela descansa um pouquinho. Aqui não está muito bom, vou achar uma em lojas americanas que tem mais bandeiras nos últimos tempos, aqui fica mais fácil de ver. Tá, vamos aqui tirar esses riscos. Lojas americanas, a gente vê a subida com vários descansos, são as bandeiras. Deixa eu ver onde está melhor aqui. Quando você dá o zoom out, você enxerga melhor. Desculpa aqui, via varejo. Não lojas americanas. Isto. Via varejo. A ação sobe e descansa. Então aqui um exemplo de bandeira. Vamos pegar aqui o traço. A ação sobe até um ponto. Ela para de subir e faz esse descanso aqui, ó. Você traça em cima dos candles e embaixo dos candles você vai ver que vai formar o desenho basicamente de uma bandeirinha. Essa bandeira tem o mastro e a flâmula aqui, a parte de a bandeira mesmo. Então como é que funciona a bandeira? É quando a ação tem uma subida, ela precisa descansar e depois ela continua subindo. Vocês vão observar aqui, ó, ela subiu, descansou, rompeu a bandeira e teve mais essa alta aqui. Certo? Vamos ver se a gente encontra mais uma bandeira para frente. Ela fez o mesmo padrão. Isso aqui é na VEG. Aqui ela faz a mesma, ela está fazendo isso nesse momento agora. Ela subiu. Olha só. Uma subida bastante expressiva. Deixa eu marcar aqui. Teve essa subida bastante expressiva. E agora ela descansa lateralmente. Se ela romper aqui para cima, ela tem força para uma subida ainda maior. Certo? Então isso significa a bandeira. Uma subida no mastro e a lateralização para depois romper e continuar subindo. É um sinal de descanso para ganhar mais força. É um sinal de força e continuidade. Essa é a palavra exata, continuidade. Outra figura importante e bastante forte é o W. Tá? Depois de uma queda, olha aqui essa queda aqui, faz esse, desce, aí
sobe até um ponto, geralmente no mesmo nível da perna endurecida, aí desce novamente no mesmo nível praticamente da primeira perna e sobe. Esse é um W, formou um W no fundo aqui, ou fundo duplo, os dois fundos, mas fez o W. Como é que a gente usa o W? Quando o W rompe essa altura aqui, que é a parte do topo ali da parte central da perna e da outra perna, quando ele rompe é um sinal de alta, forte. E foi o que aconteceu aqui em Via Varejo. Bate, desce, bate, quando rompe, ele segue e vai embora. Esse é o W. Você marca ele principalmente assim. Eu estou vendo tudo no diário, mas isso aqui vale por semanal, por horário, tudo igual. Tá? Outra figura também bastante importante é o triângulo. Pode ser ascendente ou descendente. Como a gente marca o triângulo? Vamos pegar nosso risquinho aqui. Você vem aqui no topo, pode ser na base do corpo do candle ou no pavio do candle. Você risca e puxa para baixo. Claro, a gente está imaginando, tem que imaginar que isso aqui para frente não aconteceu ainda, tá? Imagine que a gente está aqui avaliando uma ação que não aconteceu isso aqui ainda para frente. Afinal de contas que nós temos só até essa informação. A gente traçou ali e embaixo a gente traça na base, também tocando os candles ali. Pode ver, ó. Esses candles aqui tocam bastante na base, esse aqui toca aqui também toca na base. E lá em cima, no meio, na ponta. Tá? Observem que o triângulo vai batendo, 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 até que o momento ele rompe. Na verdade, esse triângulo aqui ele é mais esticadinho um pouco para cá, porque ele não... Para ficar mais claro, para vocês entenderem mais a teoria. Vamos imaginar que foi assim. Isto. Que acho que vai ficar mais claro para o que eu quero mostrar para vocês. A gente pega esse triângulo aqui e a gente reparte ele em três. Como é que eu reparto? Eu venho nessa reguinha aqui, clico na ponta, arrasto, venho até aqui o começo dele e vejo que deu 31 barras, 31 bars, se você ler ali. 31 barras, eu divido por 3, mais ou menos 10. Então aqui, vamos dizer aqui, 10. Deu 10 mais ou menos aqui, vou marcar. É mais ou menos o terço final do triângulo. Então, vamos ver aqui mais 10. Vamos dividir o triângulo igual. Aqui. Pronto, dividi o triângulo aproximadamente em 3 partes iguais. Quando ele chega próximo do terço final, ele subindo e rompendo é um sinal de alta. Então é um bom momento de compra. Ele vem, bate, 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 vai espremendo. Eu uso o exemplo de aqueles plásticos, aqueles sacolinha de confeiteiro, que eles vão espremendo para fazer decorar bolo. Ele vai apertando, apertando, apertando aqui, vai se apertando até que o momento ele tem que explodir. Só que em vez de sair pelo bico, ele sai pela lateral porque está muito apertado. Pode romper tanto para baixo quanto para cima. Para o lado que for, geralmente é um sinal de uma alta bastante forte. Aqui no caso, essa alta, se comprasse aqui, poderia dar um ganho de 30% aproximadamente. Para alguém que fizesse essa operação na bolsa. Tá? Então, o triângulo esse aqui é um triângulo no caso descendente, mas podia ser ascendente também, tanto faz. Tá? Só sei que ele simboliza um momento de boa compra. Ok? Outra figura que eu gosto muito, eu chamo de Cup and Handle, que é uma xícara com a alça. Então vamos olhar aqui. Vou mostrar para vocês como marcar um Cup and Handle. Traço esse risco aqui, vocês já vão entender por que do Cup and Handle. Quem tem uma visão melhor já vai entender que isso aqui é a xícara e aqui é a alça da xícara. Mas eu vou traçar para que fique melhor e mais claro. Pego esse arco aqui, marco e puxo para baixo. Então aqui é mais ou menos a xícara e aqui até aqui é a alça da xícara. Claro que o desenho dos candles não fica perfeito, redondinho, mas é uma boa marcação. Qual é o momento de compra? Quando rompe a alça. Não na xícara, aqui poderia ter rompido, mas não rompeu, fez de novo e rompeu. Certo? Então geralmente dá bons ganhos também. Uma entrada aqui nesse rompimento
Um ganho primário de 39% em 18 dias. Também é uma coisa muito boa. Se a Ágia sempre dá certo? Não. Às vezes não dá certo. Não é uma coisa de evidência. Mas é uma direção, uma probabilidade maior de você acertar assim. Correto? Outra coisa que a gente viu, não em live, mas a gente viu passando no grupo, são os candles. Muita gente gosta de usar os candles, eu não uso tanto, mas às vezes eu uso para confirmar algumas coisas. Eles ajudam bastante. Então aqui existem algumas figuras nos candles que são importantes, que aqui no caso tem uma. Deixa eu circular para vocês aqui. Essa figurinha aqui, ó. Só um momento. Vamos tirar esse fundo para não ficar isso. As bordas brancas. Ok. Essa figura aqui dentro. Qual o nome dela? Para vocês guardarem. Isso é um harami. Tá aqui, ó. Harami. Harami em japonês é a mulher grávida. Consiste de um candle vermelho maior, com um corpo maior, e um candle verde na frente menor. A mulher e a barriga. A mulher e o bebê. Então, harami. O harami significa uma inversão da tendência. O que vinha acontecendo? Vinha caindo, apareceu um harami e subiu. Certo? Subiu. Teve essa alta aqui. Aí depois, logo em seguida, nós temos outra figura muito importante, que ela vai valer como duas, na verdade. Primeiro, ela é um engolfo. Essa figura aqui é um engolfo. Que é o quê? Um candle menor, verde, atrás, e um candle maior, vermelho na frente. Ele está engolfando, ele está englobando esse candle de trás. Olha, ele faz um paredão. Imagine que esse candle aqui é uma pessoa, e o olho dela está aqui, ela não consegue enxergar do outro lado do muro. Certo? Ela não enxerga, tem um paredão na frente. Isso é um engolfo, que ele muda uma tendência. Ele estava indo para alta, fez o engolfo, foi para baixo. Certo? Esse engolfo não foi tão forte, porque não era um momento de muita alta, mas ele funcionou. Ele fez o engolfo, no dia seguinte, queda. E aí, novamente, por coincidência aqui, no dia seguinte, aqui dentro, um harami. Um corpo de mulher grande e a barriguinha na frente. Inverteu tendência, subiu. Viu? Não é muito complicado, é simples. Aqui é um outro harami. Aqui para trás é um engolfo. Tá? Engolfo. Na frente outro harami. Vamos diminuir para procurar outros candles importantes aqui. Aqui tem vários. Aqui tem um harami de novo. Não é tão comum, mas aqui apareceu bastante. Tá? Sempre procure nos fundos e nos topos. Essas figuras têm mais significado quando elas estão no fundo ou no topo, para inverter a tendência. Certo? A gente vai aqui, por exemplo, depois de uma grande alta lá no alto, a gente tem uma figura aqui chamada martelo. Olha aqui, parece um martelinho. Tá vendo? Vamos aumentar aqui, para todo mundo poder ver. Isso aqui é o martelo. Depois de uma grande alta, formou-se um martelo, e depois que o martelo, ele inverte a tendência. Se ele estivesse no fundo, ele inverteria a tendência para começar a subir. Ele está no alto, ele inverte a tendência para começar a cair. E olha, ele vem caindo. Ele segue caindo por um bom tempo. Tem várias vezes o sinal aqui. Aí ele vai, sobe, vai. Aqui é uma linha de tendência de baixa, a gente já falou. Forma um canal de baixa, até que ele chega nesse fundo aqui. Bate e começa a voltar. Subindo. Aqui não tem nenhum candle sinal. Tá? A gente não acha que tem um candle muito marcante assim. Aí ele sobe, descansa, sobe. Aqui, olha só. Aqui nesse alto, depois de uma subida relativamente forte, um martelinho. Formou um martelo, 1, 2 dias de queda, até começar a subir de novo. Chegou aqui no alto, formou um martelinho, quase um doji, que é um candle fininho assim, ó, com um corpinho pequeno. Um doji, também simboliza a fraqueza
cai de novo. Olha só, continua subindo. Aí, outro martelo aqui no alto. Reverteu para queda e depois foi uma queda bastante acentuada. Aqui é um aviso, ó, chega de subir. Já estou cansado. Quer dizer, os compradores já fizeram uma força para empurrar esse martelo para cima até que ele reverte e cai. Esses candles grandes aqui chamam-se Marubozu. Eles têm significado de que a tendência na direção que ele está é forte. No caso, como ele é vermelho, a direção é forte na queda. Tanto que no dia seguinte, segue caindo. Martelinho, inverte, sobe um pouquinho, desce. Segue subindo, 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 martelo. Martelo no topo, cai, 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 segue descendo. Desceu, desceu, desceu. Começou a fazer martelo, não chegou a bater martelo, vai. Subiu, bandeirinha de descanso, subiu. Caiu, olha só, um fundo, um martelinho no fundo. Ok, sobre candle, o que é importantíssimo que fique na cabeça? Não se olha um candle isolado, tá? Não é porque tem esse formato que ele vai valer em qualquer lugar. Ele vale principalmente depois de um fundo ou depois de uma alta, certo? No topo ou no fundo ele tem mais significado. Olha só, vem caindo, fez martelo. No dia seguinte, o candle aqui confirmou que era um martelo de reversão. Que vinha caindo, fez o martelo, no dia seguinte subiu. E seguiu subindo, subindo, subindo. Certo? Até fazer o martelo aqui também é um martelo, só que invertido. Devolveu. Olha que figura que isso aqui que a gente já viu. Essa figura a gente já viu lá atrás. É um harami. Corpo da mulher maior. Corpo do bebê na frente. Reversão de tendência. Subiu o martelo, caiu o martelo, subiu. Então não tem muito segredo, tá? Ah, então se eu ver o martelo é certeza que vai cair? Não. Não é certeza que vai cair. Nunca é certeza que vai cair. Nunca é certeza que vai subir. É um indicativo. Certo? É um indicativo que você deve levar em consideração se tiver um contexto. Certo? Aqui tem um martelinho invertido. Não é bem um martelo. Aqui tem um doji. Vamos olhar aqui. Mais alguma figura. Se tem alguma figura importante. Aqui tem o martelo invertido. Olha que legal. Vem de uma queda. Olha o contexto. Queda, 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 queda. Martelo. Invertido. Fez o martelinho. No dia seguinte abriu para cima dele. Confirmação. Subiu. Até voltou um pouquinho. Mas depois foi embora e subiu de vez. Ó. Foi embora. Até lateralizou um pouquinho, mas depois foi em reversão e alta. E agora aqui na ponta da compra. Está caindo. Está caindo. Ainda não tem nenhum sinal que vai parar de cair. Olha só aqui. Marubozu. Indicando uma queda forte. Isso aqui nós estamos vendo Cogna. Marubozu indicando uma forte queda. E depois os outros dias confirmando essa forte queda. Agora, para finalizar, porque o vídeo vai ficar muito comprido, eu não queria passar de 30 minutos, eu vou falar de suporte e resistência, que eu devia até ter falado no começo. É muito importante. Suporte é uma linha que, como o nome já diz, suporta, ela resiste. Você vai usar um suporte, para marcar um suporte, você vai traçar uma linha num ponto onde os candles bateram várias vezes e não foram além. Olha aqui. Esse aqui é um ponto onde a ação bateu 1, 2, 3, 4 vezes, subiu, bateu de novo, ela nunca passou desse ponto. Então isso aqui é um suporte. Aí, a gente pode traçar aqui em cima uma resistência. Também são pontos onde a ação bateu várias vezes e não passou. Bateu 1, 2, 3, 4, caiu, bateu no suporte, subiu 1, 2, bateu na resistência, bateu no suporte, bateu na resistência de novo e rompeu e foi. Tá? Então a linha de suporte é uma linha muito usada para você ter uma ideia do que pode acontecer com a ação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos passar isso aqui, ó. Aqui era uma linha de suporte que foi rompida, certo? Vamos aumentar aqui para entender melhor. Cogna, ela estava, depois que ela subiu aqui para esse valor de 7,61, ela bateu uma vez, não caiu, bateu duas, não caiu, foi embora, desceu, não chegou a encostar lá embaixo, subiu de novo, agora bateu nessa linha e não respeitou. A gente pode for mais conservador, a gente pode considerar o pavio daquele candle, então vamos marcar a linha de suporte aqui na verdade no 7,36. Bateu uma vez, bateu outra,
Bateu uma, bateu duas e agora rompeu. Não respeitou o suporte. Se ela não respeita o suporte, o que significa? Que ela pode cair mais. Essa linha aqui agora é suporte e vai passar a ser uma resistência. Quando ela estiver aqui para baixo, ela vai tentar voltar e essa linha vai ser uma resistência. Tá? Então, qual é o novo suporte depois desse aqui? Se ela romper, o novo suporte que a gente tem mais marcado é esse aqui. O próximo suporte é em 6 e 6. É uma linha bastante importante que provavelmente se a ação cair, ela vai ter dificuldade de passar daqui de novo. Certo? Então é para vocês entenderem o que é um suporte e uma resistência. Suporte é um ponto onde a ação bate e tem dificuldade de cair. E resistência é um ponto onde a ação bate e tem dificuldade de passar. Ele serve para a gente ter uma noção de risco para essa ação. Até onde ela pode ir e também noção de projeção para onde ela pode ir para subir. Não somente para cair, mas para subir também. Certo? Um abraço, pessoal. O vídeo ficou um pouco longo. Espero que seja útil. Um abração a todos.